importante do pensamento do apóstolo, que o Senhor revelou para o apóstolo Paulo. Quando nós nascemos de novo, nós somos unidos a Cristo, objetivamente pela obra da cruz, então, pela operação da cruz, e, portanto, nessa união com Cristo, estamos em Cristo, essa é a expressão, em Cristo que ele está usando aqui, significa estarmos unidos a Cristo. Essa é uma união de vários níveis, é uma união legal, é uma união orgânica e também uma união vital, real, que se faz real pelo Espírito Santo. Isso vai ser o tema do capítulo 8, ainda não entramos aí. Mas isso significa que a vida de Cristo está em nós. Estamos unidos a Ele. E Ele está em nós. E isso nos dá uma identidade profunda, inabalável e inatingível para o pecado. Por isso Paulo começa a fazer essas diferenças. Não sou eu, é o pecado que vai. Mas o pecado ainda está operando, habitando em mim. Então vamos continuar. Porque eu sei que em mim, e volta a falar, está vendo? É como se estivesse falando de dois eus. Um eu profundo, interior, que aborrece o pecado, que odeia o pecado, que rejeita o pecado, que não está submetido ao pecado, e um eu, um mim, mais exterior, que é a sua carne, que sim está sob a lei do pecado. Então, porque eu sei que em mim, e agora explica, isto é a minha carne. Quer dizer, a minha natureza habitada pelo pecado, que é a alma e o corpo habitados pelo pecado. Entende? Não meu espírito, minha alma e meu corpo. Ainda trabalha neles a lei do pecado. Lembra que nós já falamos que a alma e o corpo estão unidos numa unidade muito profunda. Então, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Já não sou eu, esse eu mais profundo, essa entidade mais profunda que está unida a Cristo, já não sou eu. Eu já tenho uma identidade tão profunda que está por acima do poder do pecado. Não sou eu, nesse sentido profundo. Porém, vamos dizer assim, esse é o mais exterior, que é a minha carne, que ainda é parte de mim, ainda faz parte de mim. Parece aqui uma divisão, mas é muito interessante como ele coloca isso. E então continua. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside. Então, tentando fazer o bem, ainda nas forças da minha carne, tendo uma consciência interior despertada pelo Espírito, porém ainda tentando fazer o bem, através da minha carne, na força da minha carne, acho que minha carne está vendida ao mal. O mal está em mim. E quanto mais me esforço por usar os recursos da minha carne, descubro o poder do mal e do pecado em mim. Continuamos. Ele diz assim, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui ele avança um pouco. Ele diz que a lei do pecado está nos meus membros. O que significa isso? Ele quer dizer que, lembra que nós falamos que o corpo humano tem uma natureza plástica que pode ser treinado pela mente, pela alma humana para fazer coisas, para praticar coisas, para atuar de uma maneira automática. Por causa de que a alma humana, desde que nós nascemos, treina o corpo e a alma está submetida ao poder do pecado, então o corpo foi treinado para praticar o pecado. Presta atenção a isso. Talvez você nunca ouviu dessa maneira, mas precisamos entender o que o Paulo está falando. O pecado não está apenas na nossa alma. Sim, a origem do pecado é a alma caída, fraturada. Lembra que nós falamos? Arrasada pelo pecado, centrada nela mesma, separada de Deus. Tudo isso é verdade. Mas a alma não pode viver nem agir no mundo sem o corpo.
A alma precisa do corpo para existir, para agir, para actuar no mundo. E para isso, ela tem o poder de moldear, de dar uma forma específica, de treinar ao corpo para fazer coisas no mundo. E isso é o caráter que nós, a personalidade que nós temos no mundo. Como faz isso? Pelo treinamento, pela prática contínua de certas coisas. E, como nós somos pecadores, o pecado está em nós, o pecado controla a nossa alma, então nosso corpo foi treinado para pecar. O pecado está em nossos membros, porque nosso corpo está treinado para agir automaticamente, fazer Tem um... que redisciplinar o corpo. É por isso, você vai ler comigo, vai ler o que diz Paulo aqui, capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 10. Ele diz, como está escrito, não há justo. 3:3. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está falando da pecaminosidade universal da raça humana. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Não há um só que seja capaz de fazer o bem. Mas, como é isso? Ele continua explicando. E veja que ele agora vai focar a questão do pecado nos membros do corpo humano. Presta atenção. Ele diz, a garganta deles, a garganta é um membro físico. A garganta deles é um sepulcro aberto. A língua, outro membro físico. A língua, urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. E presta atenção a isso, muito interessante. São os seus pés velozes para derramar sangue. Olha só. Esses somos nós, senhores. Eu lembro, faz muitos anos atrás, eu vi uma pessoa dando um testemunho, um ex-ladrão. E ele dizia assim, era desses ladrões que roubam com as mãos, que são muito hábeis com as mãos. E ele dizia o seguinte, muitas vezes, ele já não roubava mais, só que ele disse, muitas vezes eu sinto um picor nas mãos, para roubar novamente. Terrível isso. Mãos habituadas a pecar. Pés habituados a pecar. Olhos habituados a pecar. Olhos habituados a enxergar de uma maneira específica. Alguns olhos estão habituados a enxergar com luxúria, com desejos lascivos. Outros olhos estão habituados a enxergar com cobiça. Nossa, Assim. que terrível. Né? Outros olhos estão habituados a olhar com raiva. Olhos habituados a pecar. A língua habituada a falar o que é mal. Automaticamente. Claro, é muito mais complexo do que isso, porque, na verdade, é o cérebro que atua através de todas essas coisas, mas o cérebro também é um órgão físico, que é, vamos dizer assim, programado pela mente, pela prática constante da mente, para fazer coisas, mas os membros também são habituados. Por quê? Vou colocar um exemplo que eu gosto muito. Os tenistas, não sei se algum de vocês joga tênis, mas se alguém jogar tênis, você vai saber uma coisa. O golpe do tênis tem que ser muito exato com respeito à posição da munheca. A munheca chama isso em português? A parte que é a articulação. Tá bom. Não o punho, articulação. Tá. Se você modifica um pouquinho ela, a bola sai para outro lado. Você entende, não? Então, o que você tem que fazer? Tem que praticar, até que seu corpo aprende a fazer isso de maneira automática. Então, depois, quando você está jogando, você não precisa pensar o golpe. Você simplesmente golpeia e o seu corpo vai fazer o movimento certo para produzir o golpe certo. Não é assim? É isso, meus caros. É tão profundo isso que a gente precisa ouvir, ler, ouvir, refletir, porque tomando consciência que o nosso corpo ele foi mal disciplinado,
que nós precisamos redisciplinar, como ele está dando exemplo do jogo de tênis e também do ladrão que roubava usando as mãos, né? Era muito hábil, e que o ladrão falou que a mão queria roubar, vamos dizer assim, né? Quer dizer, estava disciplinada a roubar. Nós temos muito o que fazer nessa escalada da carreira espiritual, que é redisciplinar os nossos membros, o corpo, na fala, a ouvir, enfim, todo o corpo, todo o organismo, para estar se alinhando dia após dia, circunstância após circunstância, para dar glória a Deus, ou seja, obediência a Deus. Então, o nosso corpo quer fazer uma coisa e a gente tem que redisciplinar ele a não fazer aquela coisa, porque aquilo foi conduzido pelo pecado. Ai de quem não prega o evangelho, ai de quem não reconhece que não nasceu de novo, ai de quem não percebe que existe um processo espiritual em trânsito, por ocorrer todo dia, todo momento. Eu entendo que cada golfada de ar, Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. É isso. Nós, domingo que vem, vamos continuar o estudo dessa conferência do Rodrigo Abarto. E então eu vou mudar o processo aqui. Às quintas-feiras eu voltei com a Dilson, que está em São Paulo, e também resolveu o problema de som aqui que eu tinha com as lives dele de quinta. Sexta nós vamos caminhar com estudo e domingo nós caminhamos com outro estudo, né? E todo dia, de uma forma salpicada, nós daremos trechinhos de 5 minutos, que eu transformo em cerca de 10, sobre o estudo da vida espiritual. Não perca, porque esse projeto é do reino de Deus. Quem não estiver conosco, né? Eu não vou dizer que quem não está conosco não está no reino, isso não é verdade, mas nós queremos trazer pessoas que estejam conosco, para que através de estar conosco esteja no reino de Deus. Tem várias formas, e Deus está agindo, Jesus Cristo está agindo exatamente para que haja um avivamento em cada um de nós, e o corpo de Cristo tenha uma configuração, uma conformação para a sua vinda e o arrebatamento desse corpo da noiva da igreja. Então vem conosco e vamos cuidar de dar glória a Deus e encorpar o corpo de Cristo e aguardar ansiosamente a vinda dele e o arrebatamento para a vida eterna, porque realmente esse mundo não está com nada, né? Ele só é utilizado para um treinamento. Por isso, ter uma academia para vocês e nós treinarmos aqui juntos. Muito obrigado. Até a próxima live. Amanhã de manhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, se Deus quiser, iniciando o mini treinamento sobre perfil geológico técnico, PGG 3, né? E parâmetros de projeto. Vem conosco. Tchau.